Estamos em mais um Anoitecer com Deus e eu te convido a se inscrever neste canal, dê o seu like e compartilhe. Nós teremos uma palavra poderosa de Deus e um testemunho maravilhoso. Você está com a Bíblia aí? Abra no livro de Romanos, capítulo 10 e os versículos 14 e 15. Vamos ler? Diz a palavra do Senhor. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Olha que palavra linda, irmãos. É uma pergunta que o Senhor está nos fazendo nessa noite tão linda, nessa noite que o Senhor preparou para ouvirmos isso dele. Se nós não falarmos do teu amor, se nós não falarmos do Evangelho, da luz que é a palavra, como que as pessoas vão crer neste Deus tão tremendo, que fez os céus, a terra, que ressuscita mortos, que cura enfermidades, que transforma vidas, se não fizermos a nossa parte, que é levar o Evangelho, fazer o ID. E sobre isso, irmãos, nós temos hoje um testemunho maravilhoso dentro da palavra de Deus. Esse testemunho, em poucos dias que fiquei na Espanha, eu tive a honra, a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial, a Aline, que gosta de ser chamada de Dude Aline ou Aline Dude. Uma graça de pessoa, uma pessoa incrível. E ela me contou o seu testemunho. Ela é uma missionária nascida no Rio Grande do Sul. Olha só, essa menina, essa jovem maravilhosa, ela contou-me a história aí de uma forma muito, assim, especial, no sentido de que como começou essa obra de Deus. É algo assim incrível, prestem bem atenção. Dude, quando ainda criança, ganhou do seu pai um presente muito especial. Hoje nós compreendemos, um tesouro. Olha os propósitos de Deus, ela ganhou um atlas e Dude começou então a pesquisar, a conhecer os países, ali estudando pelos mapas. E sempre assim ela procurava conhecer o país, sua capital e assim por diante. Mas olha só, não parou por aí. Isso foi antes dela conhecer Jesus. Os propósitos de Deus são grandes. Aos 9 anos, Dude conhece Jesus e entrega a sua vida a Ele. E começa então uma trajetória com Cristo. Ela começa a ter experiências tremendas, profundas com Cristo. Até que com 12 anos ela já estava assim muito com um relacionamento muito grande com Deus. Ela orava, ela via que a oração era a chave de toda a vitória. Então, numa determinada ocasião, quando ela estava com 13 anos, Dude, na sala de tua casa, orando, ela pediu a Deus também, de uma forma muito forte, ela pediu a Ele o seguinte, que ela queria conhecer povos, ela queria conhecer nações. E assim vejam como as coisas vão ocorrendo, irmãos. Ela não entendia, na verdade, que o tamanho de Deus, né? Porque ela falou, na verdade, mas não imaginou que isso poderia ocorrer. O que ela compreendia naquele momento já era que fazer missões não era apenas pisar em lugares diferentes, pisar em novos lugares. Ela entendia também que ser missionário era uma voz na família, era a voz de Deus, era levar o evangelho no trabalho, na família, né, numa empresa, na escola, enfim. Só que ela tinha vontade de conhecer novos povos. E então essa era a oração de Dude. Um determinado dia, irmãos, ela indo para o trabalho, ela passa em frente a uma agência de turismo. Olha que coisa interessante.
Nessa agência de turismo, eles estavam entregando mapas e a paixão dela era a Europa. Já quando ela ganhou o Atlas, ela já sempre tinha uma certa afinidade ali com o continente europeu. E eram poucos da Europa, 2 apenas, e ela conseguiu um, ela ganhou de presente. E então Dude começou a orar com mais propósito em relação a conhecer novos lugares, não é? Então, quando ela começou a estudar mais o continente europeu, veja bem, ela passou a se lembrar, olha como Deus é tremendo, das tardes de domingo, quando seu pai, lembre-se que ele deu o Atlas pela primeira vez, ele fazia chamada oral querendo saber nome de países, suas capitais e etc. Eu vejo tanto Deus, assim como Dude também, porque quando ela me contou, os olhinhos brilhavam de saber que Deus tremendo é esse, que Deus fantástico é esse. Então esses momentos felizes da infância, eles retomaram ali naquele momento, ela começou a se lembrar e, na verdade, isso foi importante porque ajudou ela a orar com mais propósito. Então vejam bem, Deus numa tarde, no momento em que ela estava orando, mais uma vez Deus, aí ele falou mesmo diretamente, claramente com ela. Deus falou Málaga. Quando Deus falou Málaga, a Dude pensou, mas Málaga, onde será que se localiza? Em que continente? Irmãos, Europa. Quando ela foi estudar, aí ela falou, nossa, é isso, Deus tem realmente um propósito. Aí em 2016, começou a servir ao Senhor pela FHOP, né, que é uma fundação, casa de oração, de Florianópolis. E ali foi o divisor de águas na vida de Dude, porque lá ela começou a trabalhar na obra. Ela já se sentia assim, missionária mesmo, porque ali ela trabalhava em conferências, ela trabalhava em escritórios, ela começou a escrever textos, Deus preparou que eles gostassem da maneira como ela escrevia e ela começou e escreve até hoje pela FHOP. E o divisor de águas eu digo porque foi naquele momento em que ela realmente sentiu que ia sair do país, porque numa determinada conferência de 3 dias, Deus falou fortemente na vida de Dude. Ele falou claramente que ela iria conhecer novos povos, novas nações. E daquele dia em diante, as coisas começaram a mudar. Ela passou então, depois desse encontro aí, desse falar de Deus no seu coração, em 2019 surgiu aí essa oportunidade dela ter um trabalho na Irlanda, um trabalho missionário na Irlanda, e ela foi. Irmãos, ela até nesse momento ela se lembrava plenamente de tudo que Deus tinha dito a ela. Ela não tinha dúvidas do que era um chamado de Deus. Então ela falou, nossa, chegou o momento, é agora que eu vou. Então, assim, Deus chama muitos, né? Dude foi chamada para ser missionária e Dude era uma jovem cheia de sonhos em conhecer nações e amava mapas. E levando um pouquinho mais a fundo, Deus escolheu uma menina, uma criança que amava mapas, mas Ele pode escolher você. Quer seja professor, médico, enfermeiro, cozinheiro, pescador, não importa. Deus pode estar deixando você agora a pensar, qual é o meu chamado? E assim foi na vida de Dude. 4 meses na Irlanda, irmãos, Deus fala novamente com essa jovem, fala muito forte e Ele disse assim, próximo passo será para Espanha. Aí ela já brilhou os olhos, para Málaga. Mas ainda não era o momento, ainda tinha que esperar mais um pouco. Ela estava há 4 meses na Irlanda e foram dias difíceis, foram anos difíceis. Mas ela continuou, ela perseverou, porque Deus prosperava na vida dela. Deus, Ele supria suas necessidades. E foi aí então que Dude entendeu o esperar em Deus. E ali ela cumpriu os 4 anos que ela, 2 anos que ela ficaria
na Irlanda e ela ficou, mesmo com dias difíceis, mas ela sabia dos propósitos de Deus. Irmãos, Deus fez algo tão tremendo na vida dessa menina, dessa jovem, que na verdade, quando ela chegou então em Málaga, vocês podem perceber aí, ela lá no passado, ela quando procurou Málaga, ela viu, ela foi procurar e ela viu essa imagem, a primeira imagem que ela teve, a primeira visão foi essa, de como era Málaga. E aí ela começou a deixar Deus trabalhar no seu coração para prepará-la para chegar até Málaga. Então, na verdade, Deus então é isso que Ele faz, irmãos. Deus é amor. Deus, Ele quer que façamos a tua vontade. Às vezes fala, mas a minha vontade não é sair daqui, mas a vontade dele é que você e eu façamos o ID, assim como essa menina se deixou levar pelas mãos do Senhor. E hoje, quase 14 anos se passaram, mas a vida dela é pregar o Evangelho, é falar do amor de Deus. Portas antigas foram abertas. Por quê? Porque ela vivia uma vida, vamos imaginar assim, lá no passado, monótona, uma vida sem muita esperança, mas através do trabalho missionário, desse propósito, Deus trabalhou no coraçãozinho dela. E assim que ela nos diz, portas antigas foram abertas, a Espanha foi respostas de oração, olha que coisa linda. Isso trouxe a ela cores para sua vida, sabores, novos sabores, transformação, na verdade, de um coração que explode de alegria. Se você conhecê-la, você pode ver pelas fotos, mas ela é uma pessoa tremenda. Realmente está sendo cada dia preparada pelo Senhor para falar com novos povos. E olha, algo interessante que ela também comentou, que se ela tiver que, é o preço da oração, uma alma conhecer Jesus, valeu a pena. Então a pregação é um a um, é aquele contato pessoal, sabe aquele contato que eu posso até dizer, é um chamado para fazer discípulos, para fazer o convite, para apresentar Jesus. Esse é o trabalho que a Dude tem realizado aqui na Espanha. Então, olha, eu fiquei apaixonada. E esse trabalho tão lindo, eu te convido agora, se você gostou, se você sentiu aí no teu coração em ajudá-la em oração, eu peço que, encarecidamente, ore pela Dude, ore por ela e por tantos missionários. E se sentiu também no coração em ajudá-la financeiramente, conte comigo no particular, que eu passarei o contato da Dude para você contribuir, não importa o valor. Tudo bem? Então, irmãos, eu quero orar e fiquem com Deus. Querido Pai, Deus amado, Deus poderoso, Pai, eu agradeço a Ti por todas essas vidas que estão assistindo o Anoitecer com Deus. Pai querido, e eu lhe peço as bênçãos sem medidas, ó Pai, a todos os missionários, a todos aqueles que se prontificam em ajudar também a obra missionária. Em nome de Jesus, eu creio nas tuas bênçãos. Eu te agradeço. Amém e amém. Fiquem com Deus, que a paz esteja com todos.